Eu sou a professora doutora Mariluz Ferreira Romão e você vai estudar nesta videoaula sobre o sistema muscular. Nós vamos dar ênfase no músculo esquelético. Sejam muito bem-vindos. Então vamos lá. Nós vamos iniciar fazendo uma referência ao sistema muscular representando o componente ativo do aparelho locomotor. A estrutura muscular é responsável, em primeira instância, por gerar o movimento propriamente dito, bem como está relacionado com a manutenção postural, o movimento e o armazenamento de substâncias dentro do corpo e um evento importante para a nossa homeostase, que é chamado de termogênese. Agora nós vamos iniciar a identificação das propriedades musculares. Antes disso, é importante termos consciência de que no nosso corpo nós encontramos em torno de 650 a 700 músculos. A primeira propriedade muscular que nós vamos identificar é a excitabilidade elétrica. Esta propriedade é comum a uma estrutura que nós encontramos como unidade funcional do sistema nervoso, que é o neurônio propriamente dito. Quando nós pensamos em uma estrutura nervosa relacionada com a estrutura muscular, nós já fazemos referência a uma unidade motora. Uma unidade motora é exatamente o neurônio motor e todas as fibras musculares que ele inerva. Isso significa a formação de uma sinapse. Em relação à similaridade do sistema nervoso com o sistema muscular, tendo em vista o aspecto funcional, é que a estrutura muscular é capaz de perceber um estímulo e, a partir deste estímulo, ser gerado um potencial de ação, e esse potencial de ação vai percorrendo ao longo da fibra muscular. A segunda propriedade que nós identificamos é a contratilidade. A contratilidade faz referência ao trabalho muscular propriamente dito. Quando eu falo de trabalho muscular, eu faço referência à tensão que é gerada no músculo. A terceira propriedade que nós identificamos é a chamada extensibilidade. Observem que o músculo ele apresenta um tamanho natural. Entretanto, ele consegue ir além desse tamanho natural sem gerar lesões indesejáveis. Então, no momento que ele vai além do tamanho natural, ou seja, quando ele se estende, quando ele alonga, quer dizer que nós estamos fazendo referência à propriedade de extensibilidade. Uma vez considerando este alongamento, nós precisamos levar também em conta que esse músculo precisa retornar ao tamanho natural. Este retorno ao tamanho natural é chamado de elasticidade. Agora, nós vamos identificar os tipos de contração muscular. Primeiro, nós vamos considerar é gerada uma tensão sem nenhum movimento articular. O indivíduo, nesse momento, sustenta a resistência sem nenhum movimento acontecendo nas articulações. Este primeiro tipo de contração é a contração isométrica. Agora, quando nós consideramos um movimento articular, ou seja, uma mudança no ângulo articular, então nós já fazemos referência a dois momentos, a uma contração concêntrica e a contração excêntrica. Observem que, na primeira fase deste movimento, os músculos estão vencendo a resistência. Neste momento em que o músculo vence a resistência, nós identificamos a contração concêntrica. E no retorno à posição inicial, observem que o músculo deixa de vencer essa resistência. Então, neste momento do retorno à posição inicial, nós identificamos um tipo de contração excêntrica. Aqui nós não podemos relacionar sempre uma contração concêntrica com flexão e uma contração excêntrica com extensão, porque mudando a referência dos movimentos articulares, dos músculos que realizam, nem sempre vai coincidir uma força concêntrica com flexão e uma força excêntrica com extensão. Esses conceitos são trabalhados nas disciplinas de cinesiologia e biomecânica. Um fator extremamente importante a ser considerado em relação à possibilidade que o músculo tem
de gerar mais força ou de alongar é a organização das fibras musculares em relação ao tendão. Ou seja, observem que se essas fibras musculares elas estão localizadas paralelas em relação ao tendão, como nós podemos identificar no músculo bíceps braquial, significa que microscopicamente, se fizermos uma secção no plano transverso, nós observamos menos sarcômeros em relação ao que nós vamos observar a seguir, quando as fibras musculares elas apresentam uma disposição oblíqua em relação ao tendão, como que nós observamos no compartimento anterior da coxa, especificamente o músculo reto femoral. Aqui, a diferença da disposição é nítida. Observem que nós identificamos um músculo bipenado, as fibras elas se apresentam oblíquas em relação ao tendão. Isso significa que se fizermos uma secção transversa neste músculo, que é um músculo bipenado, e observarmos microscopicamente, nós encontramos mais sarcômeros em relação à disposição das fibras paralelas em relação ao tendão. Funcionalmente, isso interfere no músculo que tem um potencial maior para gerar força conforme esses músculos que são penados, ou seja, que possuem uma disposição de fibras oblíquas em relação ao tendão, e é o que nós observamos anteriormente no bíceps braquial, no qual a projeção das fibras apresentam-se paralelas em relação ao tendão. Isso quer dizer que é um músculo que tem um potencial maior para alongar. Aqui nós não estamos discutindo nenhuma individualidade biológica em relação ao indivíduo que tem mais condição de sustentar maiores cargas e outro que não tem. Então aqui nós falamos da morfologia da fibra muscular. E para finalizar, nós vamos compreender o que é origem e inserção. Observando o movimento propriamente dito, considerando o movimento acontecendo na articulação do joelho, nós precisamos compreender que o local onde esses músculos que fazem a flexão do joelho deve permanecer imóvel faz referência à origem. E onde o movimento acontece, considerando o movimento propriamente dito, então nós identificamos a inserção. Os músculos que realizam a flexão do joelho são os músculos que nós identificamos posteriormente na coxa, bem como o gastrocnêmio que nós identificamos posteriormente na perna. Observem que o ponto imóvel faz referência à origem e o ponto móvel faz referência à inserção. Bons estudos e até a próxima!